Abraão não queria que seu filho Isaque se casasse com alguém do povo pagão onde viviam, e em vez disso enviou seu servo para encontrar uma esposa de seu próprio povo. E quando o servo chegou na cidade de Naó, ele ficou ao lado de um poço e fez uma oração pedindo a Deus que revelasse a mulher que deveria ser a esposa de Isaque por meio de ações específicas. Agora é que as coisas ficam interessantes. Antes mesmo de o servo terminar sua oração, Rebeca foi ao poço para tirar água e cada coisa que aconteceu a seguir foi exatamente o que o servo havia orado. Esse foi um grande sinal dado por Deus. Sendo assim, quais são alguns dos sinais que Deus pode nos dar? Primeiro, quando alguém não retira o amor dessa pessoa por você, quando as coisas ficam emocionalmente difíceis, isso é um sinal de que ela realmente te ama. No Novo Testamento, a palavra ágape é usada para descrever o amor. E não é qualquer amor. O amor ágape tem tudo a ver com escolha. Não se trata apenas de se sentir aquecido e alegre por dentro, mas de tomar uma decisão consciente de se sacrificar pelo benefício de outra pessoa. E quando alguém realmente te ama, essa pessoa não vai puxar o cabo de guerra emocional com você. Ela não vai te dar o amor em um minuto e tirá-lo no próximo com base em sentimentos. Não. O amor verdadeiro significa que ela está com você nos bons e maus momentos, mesmo quando as coisas estão emocionalmente difíceis. Na verdade, Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz isso ainda melhor. O amigo ama em todos os momentos. Então, se alguém realmente te ama, essa pessoa será sua amiga em tudo. Ela não está nisso apenas pelos bons momentos, e sim a longo prazo. É tudo sobre esse sentimento de paz em seu coração. Quando você está com ela, você se sente confortável o suficiente para ser o seu verdadeiro eu. Você não tem inibições e apenas sabe que quer passar o resto da vida com ela. 2. A oração e a voz de Deus. Bem, deixe-me dizer que nem sempre é fácil. Na verdade, às vezes, parece que a única opção é casar com uma árvore. Mas não tema, a oração é a resposta. Veja, Deus fala conosco de muitas maneiras, e uma delas é a oração. Agora, eu sei que você está pensando, mas como eu sei se Deus está falando comigo? Bem, é aí que entra a paciência e a prática. Você tem que esperar pela resposta dele e às vezes pode não ser a resposta que você esperava. Mas confie em mim, é sempre a resposta certa. E quando se trata de encontrar aquela pessoa especial, Deus não a revelará até que você esteja pronto. Portanto, não se apresse e confie no plano dele. E quando você finalmente conhecer aquela pessoa especial, preste atenção em suas personalidades. Elas se complementam? Seus pontos fortes e fracos se equilibram? Se for assim, você pode ser apenas um par perfeito. Mas como você sabe ao certo? Bem, é aí que entra a oração novamente. Peça a Deus orientação e discernimento para saber se essa pessoa é ou não certa para você. E ouça com atenção, porque às vezes a resposta dele pode surpreendê-lo. 3. Vocês dois têm uma amizade comprovada e testada antes mesmo do relacionamento. Imagine o seguinte: você está preso no meio do nada, com nada além de sua inteligência e com uma bússola confiável para guiá-lo. E então, de repente, seu melhor amigo ou amiga aparece do nada com um mapa, uma bússola e uma mochila cheia de suprimentos. É desse tipo de lealdade que estamos falando aqui. E se você for abençoado o suficiente para ter esse tipo de lealdade em seu relacionamento, você recebeu a benevolência de Deus. Porque quando a multidão se dispersa, quando a novidade passa e quando a fase da lua de mel termina, é aquela pessoa que fica ao seu lado, que te ama de verdade. Ela é a única pessoa que sempre estará com você nos bons e maus momentos. Na verdade, a lealdade é uma parte tão importante do amor verdadeiro que você simplesmente não pode viver um sem o outro. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 7 e 8. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. E esse é o tipo de amor que vem com lealdade inabalável. Então, como você pode saber se seu relacionamento tem esse tipo de lealdade?
Bem, um bom sinal é uma amizade sólida. Quando você e seu parceiro têm uma amizade testada e comprovada ao longo do tempo, vocês têm uma base sólida para um relacionamento duradouro. E isso porque os relacionamentos e casamentos mais bem-sucedidos começam com a amizade. Isso permite que o casal se conheça bem antes de se comprometer a amar um ao outro. Então, se você está em um relacionamento e seu parceiro também é seu melhor amigo, você tem uma ótima chance. Porque você não apenas tem aquela lealdade feroz que vem com o amor verdadeiro, mas também tem uma base sólida de amizade para construir. E essa é a receita para um relacionamento feliz, saudável e duradouro. No final, trata-se de encontrar alguém que ficará com você nos bons e maus momentos, que estará ao seu lado quando você mais precisar e que te amará, não importa o que aconteça. E se você encontrou essa pessoa, fique com ela, pois você foi abençoado. Quarto, quando alguém está disposto a perdoá-lo quando você peca contra essa pessoa, isso é um sinal de que ela realmente ama você. Todos nós sabemos que Deus é o exemplo máximo de amor, certo? E uma das maneiras pelas quais Deus mostra seu amor por nós é nos perdoando quando erramos. Isso é incrível, não é? Imagine se Deus usasse cada um de nossos erros contra nós. Estaríamos todos condenados. Mas, felizmente, Deus é um Deus perdoador e tornou possível vivermos por meio de seu Filho, Jesus. Agora vamos falar sobre como isso tem a ver com nossos relacionamentos com outras pessoas. Você já teve alguém que te perdoou quando você fez algo errado com essa pessoa? Quero dizer, realmente te perdoou? Não apenas disse, está tudo bem, mas realmente perdoou? Bem, meu amigo e minha amiga, quando alguém está disposto a te perdoar quando você peca, isso é um sinal de que essa pessoa realmente te ama. Não é fácil perdoar alguém que te machuca, mas quando ama alguém, você está disposto a se esforçar para consertar as coisas novamente, assim como Deus fez por nós. Pense desta forma: o perdão é como uma grande borracha. Quando você erra, é como se tivesse escrito no quadro negro da vida com um marcador permanente. Você não pode limpá-lo com uma simples borracha, mas o perdão é como uma grande borracha mágica que pode apagar até as manchas mais difíceis. E quando alguém te perdoa, essa pessoa está basicamente dizendo: estou usando minha borracha mágica neste erro. Ele se foi e não estou mais usando isso contra você. Então, se alguém está disposto a usar a borracha mágica em seus erros, isso é um bom sinal de que ele te ama. Claro, o perdão é uma via de mão dupla. Se você realmente ama alguém, também está disposto a perdoá-lo quando ele errar. Nem sempre é fácil, mas no final vale a pena. O perdão é uma poderosa expressão de amor. Assim como Deus nos perdoa quando pecamos contra Ele, quando alguém está disposto a nos perdoar, isso é um sinal de amor verdadeiro. Então, vamos todos nos esforçar para perdoar e amar uns aos outros, assim como Deus faz conosco. E se você estiver em dúvida se alguém te ama ou não, pergunte a si mesmo se essa pessoa está disposta a usar a borracha mágica em seus erros. Quinto, revelação em sonhos. É o seguinte: você tem que ter paciência e discernimento, porque os sonhos são uma forma de Deus revelar seus sinais. Mas não falo dos sonhos que temos à noite, sim da visão de vida que Deus coloca em seu coração. Deus pode falar com você através de seus sonhos e te revelar quem será seu futuro cônjuge. Mas não confie apenas nas minhas palavras. Confie na quietude da sua vida no momento em que grandes coisas podem acontecer. Agora, eu sei que você está pensando, mas como vou saber se é Deus falando comigo em meus sonhos ou apenas meu subconsciente? Bem, existem muitas maneiras diferentes pelas quais Deus se revela a nós. Pode ser um sentimento sempre racional ou mesmo apenas algo que você sabe em seu interior. Sim, é algo e é um sinal de que Deus está tentando chamar sua atenção. E se você ainda estiver cético, lembre-se de que Deus sabe o que é melhor para nós e quer que sejamos felizes. Portanto, se você não está em um relacionamento agora, é porque está exatamente onde precisa estar. Confie no plano de Deus para a sua vida e aproveite a jornada. Então, para encerrar, se você está se sentindo frustrado e como se o amor nunca o encontrasse, lembre-se de que Deus pode falar com você através da sua visão de vida para revelar seu futuro cônjuge. Ouça sinais. Confie que você está exatamente onde precisa estar e tenha sonhos bons para a sua vida, meu amigo e minha amiga. Sexto,
Se alguém sai de seu caminho para evitar a tentação como forma de proteger seu relacionamento com você, isso é um sinal de que essa pessoa realmente ama você. A verdade é que o amor verdadeiro nem sempre é um mar de rosas. Às vezes é um amor duro. Se alguém te ama o suficiente para te dizer a verdade, mesmo que seja algo que você não queira ouvir, isso é um sinal de que essa pessoa realmente se preocupa com você e com seu bem-estar. Como diz Efésios capítulo 4, versículo 15, falando a verdade em amor, cresceremos para nos tornarmos em tudo o corpo perfeito daquele que é o cabeça, isto é, Cristo. Em seguida, temos um sinal um pouco mais tradicional quando alguém sai de seu caminho para evitar a tentação como forma de proteger seu relacionamento. Agora não estou falando apenas sobre evitar as coisas óbvias como traição e mentiras. Estou falando sobre evitar qualquer coisa que possa prejudicar seu relacionamento com Deus. Quando alguém realmente ama você, essa pessoa fará o possível para se proteger contra a carne, o mundo e o diabo. Ela irá te encorajar a buscar a vontade de Deus em tudo e te ajudará a se tornar mais semelhante a Cristo em seu caráter. Esse é o tipo de amor que traz glória a Deus, e esse é o tipo de amor que vale a pena manter. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas espere, e todas as coisas divertidas, e os gestos românticos e o frio na barriga? Bem, não se preocupe, há muito espaço para isso em um relacionamento centrado em Cristo. Na verdade, eu diria que quando você tem uma base sólida construída sobre a honestidade e um compromisso compartilhado com Deus, o romance e a paixão são ainda mais doces. Quando vocês dois estão se esforçando para tornarem mais semelhantes a Cristo, vocês serão capazes de ver um ao outro através dos olhos dele, com graça, compaixão e amor inabalável. Então, aí está, meu amigo e minha amiga, alguns sinais de que alguém realmente ama você em um relacionamento centrado em Cristo. Mas, é claro, esses são apenas alguns exemplos. Existem inúmeras outras maneiras pelas quais o amor de Cristo pode se manifestar em um relacionamento. Portanto, mantenha o coração aberto, os olhos em Jesus e confie que Ele te guiará até a pessoa que te amará da maneira que Ele planejou. Lembre-se, toda boa dádiva vem de Deus e isso inclui a dádiva do amor verdadeiro. Obrigado por ouvir essa mensagem e que Deus te abençoe abundantemente. Como você sabe que Deus planejou você junto com outra pessoa? Como você sabe se a pessoa que está ao seu redor ou a pessoa que você está seguindo é a escolha perfeita para você? Não se trata apenas do lado romântico e da existência. Aplica-se a quase todos os aspectos gerais de nossas vidas. Somos seres sociais, e isso significa que todos nós nos relacionamos, associamos e coexistimos na mesma sociedade e nas mesmas localizações geográficas. Com o passar do tempo, sendo uma espécie socialmente habilitada, sempre há o desejo de companhia, seja para o apoio, amor, diversão ou para cumprir o grande mandato do casamento. Agora, a pergunta que muitas pessoas enfrentam é: como você sabe que a pessoa em sua vida agora é a pessoa certa para você? Neste vídeo, mostrarei os sinais que você deve procurar para saber com quais tipos de pessoas Deus deseja que você esteja em sua vida, sempre aos olhos da palavra dele. A vida e a existência não exigem que todos se tornem seus amigos ou tenham acesso a tudo que você faz. A Bíblia nos ordena estar em paz com todas as pessoas, mas isso não significa ter relacionamentos com todas elas. Algumas pessoas foram colocadas estrategicamente em sua vida desde o dia em que você nasceu, para ajudar a moldar seu destino naquilo que Deus planejou desde sua criação e nascimento. Deus vai tão longe a ponto de podar, aparar e constantemente remover pessoas de sua vida, enquanto constantemente traz outras para o seu caminho. Suas associações na vida vão determinar seu sucesso ou sua queda. Tantas vidas foram viradas de cabeça para baixo, do avesso nas premissas de relacionamentos ruins de qualquer tipo, seja amizade ou amoroso. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Você precisará escolher cuidadosamente seus amigos e conhecidos para acompanhar a trajetória de sua vida. Um estudante de medicina
nunca será médico se continuar frequentando aulas com alunos de engenharia. Por mais importantes e intimamente relacionados que possam ser os dois campos de estudo, eles nunca produzirão o mesmo profissional. Assim também é a sua vida. O número de pessoas que você deixa entrar em sua vida determina a qualidade das informações que elas trazem consigo. E a qualidade de sua existência é determinada pela quantidade de informações que você recebe por vez. Então, como você sabe que Deus quer alguém em sua vida? Você se sente seguro e confortável sempre que está perto dessa pessoa. Você já chegou a um lugar e imediatamente encontrou uma pessoa em particular e logo de cara já perdeu a paz? Sim, eu já estive nessa situação antes. Sempre que um certo colega de trabalho se aproximava de mim, eu começava a me sentir muito agitado. Eu literalmente perdia a minha paz e ficava muito desconfortável na presença dele. E não deu muito tempo, eu soube o porquê. Paulo estava escrevendo aos Coríntios sobre os relacionamentos entre irmãos e em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ele disse a eles: Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Veja o que ele diz a eles na última parte desse versículo. Deus vos tem chamado à paz. Não somos chamados a situações e relacionamentos desconfortáveis. Se você perde a paz perto de uma pessoa, é sinal de que Deus não quer que você fique perto dela. Deus te colocará em contato com alguém que tem o caráter dele. Este ponto particular só é possível quando você sabe quais são as características de Deus. Você não pode reconhecer o que não conhece. Quando Deus quiser que você esteja com alguém, Ele trará para a sua vida uma pessoa que possua as características dele, uma pessoa que aprendeu os caminhos de Deus e o caminho do amor. Uma pessoa hostil, propensa a raiva e explosões, não pode ser da vontade de Deus porque Ele já teria expulsado o espírito de raiva dela. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é muito conciso e direto ao ponto. Uma pessoa que Deus traz para a sua vida deve ser alguém que foi completamente criado por Ele, e alguém que passou pelo treinamento de Deus terá os atributos dele. Ter um parceiro errado em seu relacionamento não é algo para ser considerado levianamente. Isso pode partir seu coração e, pior, arruinar sua vida, seu futuro e até mesmo as pessoas que dependem de você. Ouça-me, filho de Deus. Você não deve se colocar em uma situação em que esteja em qualquer tipo de relacionamento com alguém que não encontrou Deus. O único amor que essas pessoas conhecem e podem oferecer é aquele que o mundo as ensinou. O erro mais grave cometido por algumas das pessoas mais poderosas da história foi associar-se com homens ímpios. Não se iluda. A má comunicação corrompe a boa moral. Se o homem ímpio não te tratar mal, ele, no mínimo, arruinará sua vida e suas chances com Deus. A pessoa certa fala a palavra de Deus em sua vida com a intenção de te ver crescer. O amor é uma jornada, e como qualquer outra jornada, você deve escolher o caminho certo para alcançar a felicidade e sucesso, não apenas para você e para quem você ama, mas também para o relacionamento que você e seu parceiro têm. A pessoa que vem de Deus deve ter a palavra de Deus. Ouça-me, caro cristão, um parceiro de Deus foi criado para fazer você crescer. Deus não faz nada só porque Ele tem vontade. Ele é um Deus intencional e não faz nada até que haja necessidade de se fazer aquilo. A necessidade de comunhão com outros seres, além dos anjos, exigiu a criação de Adão, o primeiro homem. A necessidade de companhia para Adão trouxe a criação de Eva. Escute novamente. Deus não traz pessoas para a sua vida, exceto para edificar você intencionalmente. E qualquer pessoa que entre em sua preciosa vida deve ter as palavras de Deus para te ajudar nesse processo de construção. Procure a palavra de Deus através das palavras dessas pessoas.
O livro de João, capítulo 3, versículo 34, diz: Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O mensageiro de Deus entrega a mensagem de Deus. Uma das coisas que você notará é a qualidade da mensagem que eles transmitem quando falam. A pessoa com quem Deus quer que você esteja será compassiva, prática e generosa em amor. Um dos sinais de que você está com a pessoa certa é a maneira como ela te trata. Jesus nos fez entender que o amor é prático. Ele veio do céu, tomou a forma de um homem e morreu para salvar o homem, apenas para colocar em prática até onde deve ir o amor. As pessoas que Deus traz para a sua vida determinarão o tipo de vida que você tem e leva. Se você cometer o erro de deixar entrar em sua vida pessoas que não passaram pelo Espírito Santo, sua vida será um campo de testes para as práticas do espírito do mundo. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não há amor maior do que aquele que se sente fisicamente. A Bíblia nos faz entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único em expiação dos pecados do mundo. Não existe outro tipo de amor incondicional. O tipo de pessoa que Deus trará para a sua vida será pessoas que entendam o ato de amar e a aliança de sacrifícios feitos em amor. Qualquer desvio disso é um sinal de alerta para o seu destino. Quando Deus quiser que você esteja com alguém, quando essa pessoa aparecer, ela estará ansiosa para mergulhar em sua vida. Elas estarão dispostas a se arriscarem apenas para mostrar que te amam. Como eu disse anteriormente, você também deve ter conhecimento sobre o amor de Deus para reconhecê-las através das ações de outro ser humano em relação a você. Você não pode reconhecer o que não conheceu antes. Dar é um forte sinal de amor. Qualquer pessoa que Deus colocar em seu caminho deve ser alguém generoso. Pessoas de mão fechada não são adequadas, pois Deus é generoso em amor. A pessoa vai te respeitar. Qualquer pessoa a quem Deus aprova para entrar em sua vida deve ser alguém que respeita a sua vida. Suas escolhas não estão sujeitas à raiva dela. Em vez disso, onde ela sente que suas opiniões são necessárias, ela as oferece. Evite as pessoas que sempre querem fazer você sentir que todas as suas decisões são inúteis, exceto quando as decisões vêm delas. Há uma palavra para esse tipo de pessoa: sociopata. Deus, em sua majestade e superioridade, ainda respeita nossas escolhas quando as fazemos. Tudo que ligarmos na terra aqui também será ligado no céu lá, onde ele reside. Disse ele em sua palavra. Isso é respeito por qualquer decisão que podemos decidir tomar como humanos. Qualquer pessoa que não te respeita não merece estar com você. Relacionamentos são presentes de Deus. Ou deixe-me reformular melhor essa frase. Bons relacionamentos são presentes de Deus. Deus nos criou como seres sociais, destinados a interagir uns com os outros para viver em nosso máximo potencial na Terra até que nosso tempo acabe. A própria Bíblia diz que é melhor dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esta passagem aqui detalha cuidadosamente os elementos fundamentais que fazem dos relacionamentos algo tão belo. E neste vídeo pretendo focar um pouco mais nos relacionamentos íntimos, tendo em vista os planos conjugais e para toda a vida.
Caro Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus nos falou de um dos belos atributos de Deus, que é dar boas dádivas aos seus filhos. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? É uma das maiores dádivas da vida, é a dádiva do parceiro certo. O pregador em Eclesiastes disse que quem não tem ninguém acaba sendo visto como um coitado, pois quando cai não tem quem o ajude a se levantar. Veja bem, sim, você pode ter que se casar para ter pessoas que vão te colocar para cima quando você estiver para baixo. Porém, se formos honestos, há certas situações em que a única pessoa que você precisa neste momento é de alguém que tem um relacionamento íntimo com você. Há situações que posso não estar à vontade de partilhar com você, mas com meu cônjuge posso expor tudo claramente. Existem situações que ninguém pode chegar até você, exceto aquela pessoa com quem você é íntimo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 22. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Após a criação do homem, Deus viu que ainda havia uma necessidade nele. Ele era único e, embora Deus o tenha feito para interagir consigo, ele sabia que eles não estavam em pé de igualdade e que o homem, mais cedo ou mais tarde, sentiria a necessidade de interagir com alguém que era exatamente como ele. Todos nós sentimos isso em algum ponto em nossas vidas. As crianças parecem se conectar mais com os amigos e grupos de amigos do que com as pessoas mais velhas. Os líderes de jovens confirmarão que os jovens preferem confiar em um líder que pode se relacionar com seus sentimentos e experiências. E quem melhor do que para fazer isso do que alguém que está próximo a eles em idade, ou seja, outro jovem? Deus sabia que Adão sentiria isso e ele sentiu a necessidade de Adão antes mesmo que Adão a sentisse. Isso, bem aqui, é outra demonstração da natureza de Deus. Ele te ama e se importa tanto com você que mesmo antes de você considerar algo como um problema para apresentar a ele, ele já se preocupa em resolvê-lo. Eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga há alguns anos e, enquanto conversávamos, ela lamentou como os ladrões estavam prejudicando um determinado empreendimento dela e ela não sabia o que fazer, então recorreu a meios desesperados para conter o problema. Então perguntei se ela já havia falado com Deus sobre isso e ela disse que não, porque achava que Deus não se envolvia nesse tipo de questão. Fiquei bastante surpreso, mas perguntei novamente se o assunto significava algo para ela e ela disse que sim. Então eu disse que aquilo significava algo para Deus também. O que quer que incomode você, incomoda Ele. Por quê? Porque você é filho dele e Ele te ama. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Se você vale tanto para Deus, então seu relacionamento com o parceiro certo significa algo para Ele. E isso não é apenas porque Ele te ama, mas porque o parceiro errado em sua vida tem o poder de bagunçar e destruir muitas coisas em sua vida. É disso que Deus o protege às vezes, quando parece que seu relacionamento com eles não dá certo. Você tenta tudo que pode, ora o máximo que pode, lê o máximo de livros possível, mas de alguma forma parece que o próprio Deus está impedindo que o relacionamento dê certo.
Você não acha que deve haver algo do qual Ele está tentando te salvar e que você nem sabe? Certamente deve haver. Pois não há limite para o conhecimento, sabedoria e inteligência do Senhor Deus. Ele já viu certas coisas e porque você o amou e entregou o relacionamento a Ele, Ele está lutando por você. Muitos jovens cristãos se envolveram em situações as quais Deus não preparou para eles, pois deixaram Deus de lado, fecharam os olhos e os ouvidos para os sinais de alerta e entraram com todas as forças. Hoje eles podem agir como se tudo estivesse bem, mas eles mesmos estão cientes de que estão presos e precisam ser resgatados. É muito importante, caro cristão, crescer em seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento fortalece seu espírito e sua mente para perceber as coisas do reino espiritual muito antes que aconteçam. Também lhe dá a habilidade de ver coisas que estão escondidas dos olhos físicos por meio do engano. Essa habilidade é chamada de discernimento. Sei que muitas pessoas recebem o dom do discernimento. Ainda assim, todo filho de Deus que tem o Espírito de Deus tem as medidas utilizáveis dessa habilidade. Você pode chamá-los de desenvolvimento dos órgãos dos sentidos espirituais, assim como os olhos, ouvidos, nariz e pele, que são espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Portanto, quando um homem ou uma mulher entra em sua vida, você pode sentir o tipo de espírito com o qual eles operam seus verdadeiros motivos. Você também é capaz de ler os sinais e entender suas implicações na vida real e no tempo. Dessa forma, você é capaz de obter a sabedoria necessária para sair enquanto pode, antes que o dano seja causado. Veja, a maioria das pessoas pensa: bem, vou dar uma chance. Se não der certo, sempre há a opção do divórcio. Elas não conseguem compreender que há uma boa razão para Deus dizer que odeia o divórcio. Uma das razões pelas quais o divórcio fez o que fez com você. Claro, você sempre pode ir embora se quiser, mas será que pode evitar os danos que isso causou a você? E se você já teve filhos, a eles também? Mas com a ajuda de Deus você pode evitar essas experiências antes que elas aconteçam em sua vida. Como? Quando você permite que ela te guie e te dirija o curso dos seus relacionamentos com os outros. Então, como você sabe se Deus quer você com alguém? O que acontecerá se Ele quiser que você permaneça com essa pessoa? Primeiro, entenda que muitos sinais podem aparecer, alguns confiáveis e outros nem tanto. Então é importante que você saiba a diferença. Veja o que acontecerá se Deus quiser que você conheça alguém. Ele vai unir vocês dois. Isso pode funcionar com sentimentos, mas os sentimentos não serão a base. Você provavelmente nem vai gostar dessa pessoa dessa maneira. Ainda assim, de alguma forma, você vai perceber que ela vive em seus pensamentos. Vocês esbarram um no outro em situações e lugares não planejados. Você pode tentar o quanto quiser e até mesmo orar a respeito, mas isso só acontecerá mais e mais. Às vezes, algumas pessoas podem até se mudar da cidade por causa disso, mas depois de um tempo, algo sempre acontece. Ou elas retornam, ou a pessoa de quem elas estão fugindo se muda para o mesmo ambiente também, e assim por diante. Lembre-se que eu disse que não se trata de sentimentos obsessivos ou apaixonados por ele ou por ela, mas sim de uma conexão orquestrada por Deus, que quando aceita, pode se transformar em um sentimento mais íntimo. E uma coisa muito importante, provavelmente a mais importante de todas, é que Deus lhe dará paz. Um dos sinais de que você deve se afastar dessa pessoa é a pressão. Pressão para pecar, para se tornar algo ou alguém que Deus não criou, para agradá-la mais do que a Deus. Pressão do medo de que você possa estar fazendo algo errado e assim por diante. Quem quer que seja que Deus deseje que você conheça, Ele manterá sua mente em paz. Essa pessoa te ajudará a se aproximar de Deus. Ela estará interessada em seu potencial e te ajudará a desenvolver isso. Ela encontrará meios de te ajudar a se sentir amado, seguro e protegido. De alguma forma, você encontrará paz comprometendo-se com ela e com suas próprias visões sem se sentir intrusivo ou equivocado.
Você sentirá que a visão dela também complementa o objetivo da sua vida. E você encontrará realização ajudando-a a alcançá-la. É uma bela jornada encontrar e estar em um relacionamento ordenado por Deus, meu amigo. Não se contente com nada menos do que isso. Não exclua Deus dessa área vital de sua vida. Ele quer se envolver nesse aspecto para que, em um mundo cheio de trevas, você e a família que surgirá de vocês dois sejam a luz para acabar com a escuridão. Oro para que você acerte nesse aspecto da sua vida quando chegar a hora de estar com alguém, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo quer amar e ser amado. O amor é a emoção humana mais procurada. Infelizmente, muitas pessoas em busca do amor verdadeiro acabam ficando com o coração partido porque a pessoa que escolheram não era a certa para elas. Para cristãos sábios, confiar na sabedoria de Deus é necessário para nos ajudar a encontrar a pessoa certa. Quando nos casamos com uma pessoa de acordo com o plano de Deus, é mais provável que tenhamos um relacionamento bem-sucedido e frutífero, o que leva a um belo casamento. Com base em palavras e ações, pode ser fácil dizer quando Deus não aprova alguém e quer que deixe essa pessoa fora de sua vida. Também existem sinais óbvios de quando Deus quer que você esteja com alguém. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus está sempre no controle de nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe que a maioria das pessoas quer se casar um dia. A vida é linda, especialmente quando você está com a pessoa certa. Deus quer que você seja feliz e há muitas maneiras pelas quais Ele mostra seu amor. Uma delas é enviando alguém para você. Cristãos sábios sempre buscarão um sinal de Deus para não cometer erros e acabar com a pessoa errada. Você já teve a sensação de que deveria estar com alguém, mas essa pessoa não quer estar com você? Como cristãos, como sabemos se a pessoa com quem Deus quer que estejamos é a pessoa certa? Há tantas perguntas a fazer e aqui estão suas respostas. Deus enviará sinais quando Ele quiser que você esteja com alguém. Ele nunca vai deixar você adivinhando ou procurando sem rumo no escuro. Quando Deus quiser você com alguém, haverá interesse, compromisso e progresso mútuos. Um sinal de importância crucial, mas tão óbvio que muitas vezes passa despercebido, é a necessidade de interesse mútuo de ambas as pessoas. Não há nada de errado em uma pessoa ter sentimentos primeiro, mas eventualmente tem que ser mútuo para que um relacionamento aconteça. Você deve querer estar junto com o desejo de passar deste primeiro estágio para um relacionamento conjugal. Muitas vezes, Deus revelará sua vontade para esse relacionamento por meio de você expressar seus sentimentos e ver como a outra pessoa reage. Se ela for a pessoa certa para você, vocês concordarão em estar na vida um do outro. Você não pode forçar ninguém a se casar com você. Isso é verdade porque nem o próprio Deus nos força a amá-lo. Ele nos deu o poder do livre-arbítrio, o poder de escolha. Quando Deus coloca amor em seu coração por alguém, Ele está oferecendo a você uma oportunidade de fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você deve aprender a seguir esse amor. Não ignore isso. Quando Deus quiser você com alguém, Ele sempre tornará o relacionamento possível de maneira prática. Este é outro sinal importante a ser observado. Haverá todos os tipos de indicadores espirituais para os cristãos de que Deus os quer ou não com alguém. Mas Deus também falará de forma prática. Por exemplo, se você quer ficar com alguém, mas essa pessoa consegue um emprego e se muda para outra cidade ou país e não parece empenhada em fazer o relacionamento funcionar, essa barreira prática no relacionamento é uma forte indicação de que Deus pode não querer vocês dois juntos. Isso ocorre porque são necessárias duas pessoas em acordo para fazer um relacionamento funcionar. Vocês dois podem ter declarado seus sentimentos um pelo outro, mas quando as circunstâncias surgirem, deve haver uma maneira de essas circunstâncias não afetarem seu relacionamento. Sempre deve haver uma maneira de fazer o relacionamento funcionar. Independente das circunstâncias em que Deus quer você com alguém,
essa pessoa também vai querer o relacionamento e sempre fará a sua parte para que dê certo. Se estar com alguém fortalece seu relacionamento com Deus em vez de comprometê-lo, é um bom sinal de que Deus quer você com essa pessoa. A pessoa que Deus quer para você irá encorajá-lo e ajudá-lo a construir seu relacionamento com Deus e cumprir seu ministério. Você descobrirá que ambos têm valores, moral e desejos semelhantes por Deus. Deus nunca enviará a você alguém que o desviará ou corromperá a sua moral. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Deus não enviará alguém que irá corromper você, ou alguém que ficará no caminho do ministério que ele lhe deu, mesmo que essa pessoa seja um cristão. A confirmação bíblica sempre estará presente quando Deus quiser você com alguém. Este é um dos aspectos importantes que você nunca deve ignorar como cristão. Você precisa entender que a palavra de Deus é o seu manual e considerá-lo como seu guia em todos os aspectos de sua vida. A palavra e o Espírito de Deus devem ser um guia para você sobre o que um bom cônjuge deve ser. Como cristãos, não temos a liberdade de fazer o que quisermos, porque somos de um reino diferente das pessoas do mundo. Isso significa que, embora haja sentimentos mútuos e um acordo mútuo para fazer as coisas funcionarem, isso não garante automaticamente que seja a vontade de Deus para você. Deus não vai querer que um cristão se case com um incrédulo. Não é porque Deus não ama os incrédulos, mas porque eles vão te afastar da fé, eles vão te afastar da sua fonte de vida. Deus quer ser glorificado em nosso relacionamento porque essa é a única maneira pela qual o relacionamento pode ser benéfico para nós. Além disso, você não deve estar com alguém que faz o contrário da palavra de Deus, fazendo com que você caia em tentação. Por exemplo, se um parceiro deseja sexo antes do casamento, essa não é a escolha de Deus para você. A escolha de Deus é alguém cauteloso o suficiente para obedecer à palavra dele. O cristão tem uma grande vantagem quando se trata de relacionamentos que quem não é cristão não tem. Não precisamos nos perguntar e adivinhar o que Deus quer ou não para a nossa vida. Quando lemos a Bíblia, aprendemos em detalhes muito específicos como Deus quer que vivamos nossas vidas. Portanto, se um relacionamento fizer com que você desobedeça qualquer parte da Bíblia, esse relacionamento claramente não é de Deus. Mas quando esse relacionamento realmente o ajudará a obedecer ao que Deus disse na Bíblia, isso é um sinal de que Deus provavelmente o quer com essa pessoa. Todos nós passamos por provações na vida, embora algumas sejam mais difíceis do que as outras. Devemos aprender a ser felizes juntos, independentemente do que aconteça em nosso caminho. Na maioria das vezes, o caminho que leva ao plano de Deus para a nossa vida costuma ser o caminho marcado por provações e testes que visam colocar o cristão à frente. Nem sempre tudo vai bem no relacionamento. Quando Deus une duas pessoas, Ele solidificará e fortalecerá seu vínculo, não em tempos fáceis, mas em tempos difíceis, por meio de provações, através de uma série de testes. Não me interprete mal. Um relacionamento também deve ser cheio de alegria, diversão e momentos agradáveis. Mas um sinal de que Deus realmente quer que você esteja com alguém é quando as coisas difíceis que acontecem são usadas para fortalecer seu vínculo um com o outro, em vez de enfraquecê-lo. Ocasionalmente, pode haver desentendimentos aqui e ali, mas nada deve ser capaz de separar vocês dois. Se uma pessoa não consegue suportar as provações que vocês dois enfrentam e decide ir embora, então não é a vontade de Deus que vocês dois fiquem juntos. Isso ocorre porque o casamento é uma jornada para toda a vida, e Deus não quer que você esteja com alguém que desistirá de você durante essa jornada. Então, muitas vezes Deus testará o relacionamento antes do casamento. Vocês dois devem ser capazes de confortar um ao outro, encorajar um ao outro e também recorrer a Deus sempre que ambos estiverem confusos e precisarem de orientação. Um desejo mútuo de sacrificar tempo e energia para fazer as coisas funcionarem estará presente quando Deus estiver unindo duas pessoas. As melhores coisas da vida levam mais tempo e atenção para cultivar e manter. Todo relacionamento prospera na presença de sacrifício.
sem muito trabalho e muita energia investidos, um relacionamento vai morrer. Se alguém não consegue reunir forças para ver como você está depois do trabalho, por exemplo, o relacionamento simplesmente não vai acontecer. Se você não gosta de alguém o suficiente para usar seus fins de semana para conhecê-lo, esse relacionamento claramente não é para acontecer. Você não foi feito para ficar com alguém que pelo menos não tenta estar com você. Você planeja datas sozinho e principalmente inicia as interações. Do interesse ao amor, tudo parece unilateral. Não há nada certo nisso. Eles simplesmente não gostam de você. Em um relacionamento, não basta o amor para fazer dar certo. Os dois devem estar dispostos a fazer o relacionamento dar certo de forma prática. Deve haver um sacrifício mútuo. Uma pessoa que te ama de verdade jamais se colocaria em posição de te perder. Quando Deus realmente quer você com alguém, Ele fornecerá a ambos a força divina necessária para fazer o relacionamento funcionar. Você se sentirá feliz e florescente, porque essa sempre foi a vontade de Deus para você. Se o seu parceiro tem traços de caráter que refletem genuinamente Cristo em suas vidas, isso é um dos sinais de Deus. Como cristão, Deus quer que você esteja com uma pessoa que tenha integridade, responsabilidade e maturidade. Além disso, Deus quer que você esteja com alguém que possa influenciá-lo a crescer em sua caminhada cristã. Seu parceiro amaria a Deus mais do que a você. Como cristãos, somos chamados a amar a Deus primeiro e de todo o coração antes de amar os outros. Qualquer um que ama algo acima de Deus está em pecado, porque essa pessoa ou coisa se tornaria um ídolo. Deus é tudo. Devemos amá-lo primeiro e somente através do amor de Deus podemos aprender a amar sinceramente os outros. Sua segurança em seu relacionamento só vem de quanto a pessoa com quem você está ou pretende estar genuinamente ama e honra a Deus. Somente alguém que valoriza Deus valorizaria a criação dele. Um parceiro que ama a Deus genuinamente não irá te trair ou abusar de você fisicamente, emocionalmente ou de qualquer outra forma. Ele prefere vê-lo como a criação perfeita de Deus, obedecendo e te tratando como Deus ordenou na Bíblia. No geral, seu relacionamento deve glorificar a Deus para ter seu favor. Significa que você e seu parceiro devem viver de acordo com a vontade dele. Além disso, vocês dois devem manter seu relacionamento puro em todos os sentidos diante de Deus. A vida tem tudo a ver com um propósito, o propósito de Deus. O maior desejo de Deus é que você cumpra o que Ele criou para ser na vida. Com um parceiro amoroso e certo, o propósito funciona com mais facilidade. Se você está experimentando esses sinais com alguém, Deus pode querer que você esteja com essa pessoa, especialmente se você orou e Ele falou com você. Como filho ou filha de Deus, você tem um relacionamento com Deus e deve saber como e quando Ele fala com você. Não siga cegamente seu coração. Siga a voz de Deus. Siga os sinais de Deus. Mantenha a mente aberta e deixe Deus guiá-lo a cada passo do caminho. Não chegou ao fim até que você vença no final. Você precisa permitir que Deus dirija sua vida. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículos 9 e 10. Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Quem anda de dia não tropeça porque vê com a luz deste mundo. É quando uma pessoa caminha à noite que tropeça, pois não tem luz. Alguns capítulos antes disso, Jesus havia confirmado o que significava andar na luz em João capítulo 8, versículo 12. Quando Jesus falou novamente ao povo, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus quis dizer que andar na luz significava andar em seus passos, atrás dele, com ele assumindo a liderança. Certa vez ouvi uma pregadora muito abençoada ensinar sobre isso, e ela disse que uma das razões pelas quais muitas pessoas fogem de Deus ou lutam para se submeter à sua direção em suas vidas é o medo de que ele atrapalhe seus planos ou os derrube, ou que ele os leve a caminhos que não querem trilhar. Ela concluiu esse ponto dizendo: Sim, você está certo. Ele vai atrapalhar seus planos.
É engraçado, mas há uma mensagem profunda para nós aqui. Veja, hoje todos nós ficamos emocionados durante o culto, fazendo promessas a Deus que realmente não entendemos. E quando Ele vem chamando, você age como se Ele estivesse exigindo mais do que você pode oferecer. No entanto, a verdade é que antes de poder se considerar um seguidor de Jesus Cristo, você deve primeiro entregar sua vida a Deus para dirigi-la como Ele julgar adequado. Isso significa que você tomou a decisão de não viver da maneira que deseja ou fazer qualquer coisa que queira, a menos que Deus permita. Por quê? Porque agora não é mais a sua vida, mas a vida dele. Paulo escreveu que você foi comprado por um preço e deve honrar a Deus com sua vida agora. Qual era o preço? O sangue de Jesus na cruz. Ele resgatou você e eu do diabo que reinava em nossas vidas. É por isso que podemos nos chamar de povo redimido de Deus. Sim, concordo que não vai acontecer da noite para o dia. Afinal, você está acostumado a viver do jeito que você quer. Você provavelmente foi criado em um sistema ou família que te encorajou a fazer o que quiser, dizer o que quiser, ir onde quiser e ser o que quiser. E agora você veio a Jesus. Então vai ser um desafio ceder às direções que Deus coloca diante de você. Não é de admirar que Jesus tenha dito que o caminho para a vida eterna é estreito. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que conduz à vida, e poucos a encontram. O que isso significa? Significa que agora que você está em Cristo, nem tudo é aceitável. Quando você ainda não conhecia Jesus, você podia fazer tudo e qualquer coisa. Éramos como animais à solta, destruindo e sendo destruídos. No entanto, quando aceitamos Jesus, Ele nos transformou de animais brutos em filhos de Deus com corações e consciências para perceber Deus e realizar seu propósito para nós aqui. Então, agora que você está salvo, não apenas precisa saber que foi chamado para viver de acordo com um conjunto diferente de regras, mas também aprender a arte de encontrar e seguir as diretrizes de Deus para a sua vida. A primeira, saber que você foi chamado para uma vida diferente, é a mais fácil. A verdadeira batalha começa quando você toma a decisão de buscar e permitir que Deus dirija a sua vida. É quando todo o inferno literalmente se soltará. Você sabe por quê? Essa decisão vai mudar tudo sobre você. Isso mesmo. No dia em que você decidir começar a permitir que Deus dirija o curso de sua vida, tudo em você mudará. A boa notícia é que a mudança será para melhor e você ficará feliz por ter tomado essa decisão. Você precisa saber que Deus é um espírito manso. Ele não força ninguém e não se forçará a você. Se quando Ele bater na porta do seu coração você se recusar a abrir para Ele, Ele pode ficar batendo, mas não para sempre. Um dia seu tempo na terra terminará, e porque você excluiu Deus de sua vida, você também passará uma eternidade sem Ele. Alguém disse uma vez que todos no inferno agora creem em Deus. O único problema é que eles creram tarde demais. Se ao menos tivessem crido um pouco antes, não teriam passado uma eternidade de tormento longe de Deus. Mas esta mensagem não é apenas para o incrédulo, mas para o crente que deseja levar uma vida significativa. Você escaparia da maioria dos erros, remorsos, dores e perdas em sua vida se deixasse Deus guiá-lo. Como eu disse anteriormente, deixar que Deus o dirija significa andar na luz de Jesus, a luz do mundo. Caso contrário, você continuará tropeçando. Certa vez, um escritor israelense cristão escreveu: "Você precisa da direção de Deus antes de prosperar em qualquer coisa que fizer. No entanto, são suas escolhas para começar, sua paixão para permanecer e também a sua integridade para terminar tudo isso bem. Deixe Deus dirigir seus passos. A principal razão pela qual muitas etapas falham é que as pessoas sabem que Deus é um especialista em direcionar etapas, mas não querem lhe dar o contrato." Estas palavras concordam com o que a Bíblia diz em Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Enquanto você continuar se opondo a Deus em qualquer área de sua vida, nunca encontrará satisfação nela. Não me interpretem mal. Você pode ou não encontrar a felicidade lá. Você pode até prosperar, ficar rico e comprar casas e carros. No entanto, porque não tem o Espírito de Deus dentro de si, você nunca encontrará descanso para sua alma em todas essas coisas.
Não importa o que você tente usar para encobrir, entretenimento, prazeres, mais projetos ou qualquer outra coisa, você nunca será capaz de preencher esse vácuo. Todas as áreas onde permiti que Deus me dirigisse foram as melhores áreas da minha vida. Lembro de ter lido um livro há muitos anos em que o autor dizia que teve a oportunidade de conhecer um empresário muito bem-sucedido durante um período da história dos Estados Unidos conhecido como a Grande Depressão. Este homem de negócios foi notável e distinguiu-se entre outros homens de negócios porque detinha um recorde que ninguém mais poderia contestar ou reproduzir entre seus contemporâneos. Qual foi esse recorde? Foi que, apesar da recessão econômica e todos estarem perdendo tudo, ele não perdeu $1 em negócios ou qualquer outro empreendimento. Você poderia tentar ser analítico sobre isso e duvidar, mas quando olhei mais fundo, descobri por que e como isso foi possível. Este homem disse que seu segredo não estava em sua inteligência de negócios, mas na orientação de Deus. Ele confessou que nunca tomava uma decisão de negócios sem antes ouvir a Deus. Ele disse que não importava o quão interessante parecesse um acordo. Se Deus lhe dissesse para não aceitá-lo, ele não aceitaria. E não importa o quão desanimador um acordo parecesse, se Deus disse que ele deveria fazer aquilo, ele faria e acabou sendo um sucesso. Ele disse que algumas propostas foram deixadas porque as pessoas queriam que ele respondesse imediatamente, mas ele sempre dizia para darem tempo a ele, para ter tempo de perguntar a Deus. Ele sempre passava um tempo em oração, às vezes até jejuando, apenas esperando até saber que essa era a melhor decisão a ser tomada. Acho que agora você percebe porque algumas de suas decisões não foram bem e outras apenas o colocaram em mais problemas. Talvez você não tenha esperado para deixar Deus te dirigir. Você pensou que tinha tudo certo, mas provou o contrário. É hora de voltar à prancheta e refazer seus passos. Não é tarde demais para se render, meu amigo e minha amiga. Sim, às vezes Deus vai interromper alguma coisa que você realmente pensou que era o certo a fazer. Mas você precisa confiar. Sendo Deus, Ele sabe mais do que você e sua decisão excede em muito a sua em benefício. Ele vê o que você não pode ver e você deve confiar que Ele sabe o que é melhor. Afinal, será que você não prefere sentir a dor agora e ter um resultado que dura, do que desfrutar da sua assim chamada liberdade de escolher o que quiser apenas para viver seus dias de arrependimento? Confie no amor de Deus por você, e Ele é sábio e sabe o que é melhor. Agora você precisa confiar que Ele te ama demais para te abandonar ou te deixar em qualquer situação complicada sem boas intenções para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, não de todos, mas apenas daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Você pode também dizer que esses são os que entraram no amor de Deus, porque não podemos amá-lo sem experimentar primeiro o seu amor. É o que diz 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Confie em seu poder para te dar o que você precisa no final. E se um dos seus maiores desafios for que no fundo do seu coração você realmente não tem confiança na capacidade de Deus de lhe dar o que você precisa? A maioria dos cristãos pode alegar acreditar em Deus e saber que Ele é todo-poderoso. Mas você pode perceber como eles são rápidos em pular para qualquer outra opção disponível em vez de esperar em Deus. Alguns fazem isso porque têm medo de perder a oportunidade ou de Deus chegar tarde. Outros podem não ter medo. Seu próprio desafio pode ser a recusa em passar tempo com Deus e esperar o suficiente. Vivemos em um mundo apressado onde falamos de paciência e confiança em Deus, mas na verdade queremos que Deus haja instantaneamente. Deus está chamando você de volta à sua presença com esta mensagem, meu amigo e minha amiga. É hora de recuperar a confiança e a segurança de sua vida, confiando nas mãos daquela pessoa que sabe tudo, que ama você, aconteça o que acontecer e pode lhe dar ainda mais do que você imaginou. Isso requer uma coisa: fé. Você precisa acreditar que sua espera em oração, estudo da palavra e busca de Deus em jejum por direção não são em vão, mesmo quando aparentemente outros estão ultrapassando você. Você tem que acreditar que não importa o que enfrente, Deus dará o que é certo para você na hora certa. Tome seu tempo hoje e decida não continuar tomando decisões ou conduzindo sua vida pelo que sente, pelo que quer ou pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o próprio Deus diz.
Isso é o que significa render-se a Deus. E é assim que você permite que Deus dirija a sua vida, porque você sabe que onde quer que você se encontre, Deus te trouxe até lá e Ele cuidará de você. Isto, meu amigo e minha amiga, é garantido.